Gravando. Então vamos lá, pessoal. A palavra que eu vou trazer hoje para vocês é a respeito do Rosh Hodesh de Sivan, né? Para aqueles que estão acabando de chegar, vocês vão achar que eu estou falando grego, mas eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Essa semana, nós vamos entrar numa semana muito profética. Amanhã, a partir das 18 horas, inicia o terceiro mês do calendário bíblico, que é chamado Sivan. O mês de Sivan é o último mês da estação da primavera espiritual, porque eu já expliquei que a nossa bússola está em Jerusalém, está em Israel, né? Então, como Israel fica no hemisfério norte, as estações são trocadas, são opostas, certo? Então, aqui para nós estamos no outono e lá é primavera. Quando nós entramos no inverno aqui, lá entra no verão. Então, eu estou falando da primavera espiritual. Então, esse é o último mês da estação da primavera espiritual, certo? E esse mês de Sivan também é o mês que acontece a segunda grande festa bíblica, que é Shavuot, ou festa de Pentecostes. Eu vou recapitular para você que está chegando agora, né, e você não participou, de repente, de nenhum dos nossos cultos, para você entender como funciona o tempo bíblico e o que está acontecendo nesse tempo que a gente está vivendo. No primeiro mês bíblico, que foi Nissan ou Abib, né? Na verdade, Abib era o antigo nome, atualmente a gente chama de Nissan, que é o primeiro mês bíblico, começou no mês de, acho que foi abril, maio, junho. Isso, começou no mês de abril, isso mesmo. Quando nós comemoramos a primeira festa, né, que foi Pessa, que eu expliquei tudo a respeito de Pessa, que é diferente da festa da Páscoa pagã, né, que o mundo aí comemora. E na festa de Pessa foi liberado 3 bênçãos, né? As pessoas que assistiram, que entenderam, que entraram nessa festa, foi liberado 3 bênçãos. Primeiro, a libertação, primeiro foi a benção de cura e libertação, porque Deus libertou os israelitas de mais de 400 anos de escravidão, e Jesus veio para libertar os cativos. Isso está escrito em Isaías 53, 4 a 7. Segunda bênção, foi a bênção da prosperidade financeira, porque os israelitas saíram do Egito livres e ricos, certo? Mais uma bênção, viver o sobrenatural. Né? Durante toda a trajetória do Egito até a Terra Prometida, eles viveram sinais e maravilhas. O mar se abriu, o maná descia do céu, a água saía da rocha, entre muitos outros milagres que os israelitas viveram. E quarto, tempo de aceleração. Porque andar nos tempos e estações bíblicas é o único antídoto para romper com os ciclos repetitivos de fracassos e derrota. Se você quiser entender melhor, né, você vai lá na playlist do YouTube, que tem desde o primeiro culto, para você entender. Os cultos não são muito longos, então dá para você se programar, e se você não assistiu, assista, para você entender o que nós, né, para você entender mais profundamente o que nós estamos vivendo hoje. Bom, depois, quando no segundo mês, que foi o mês de Iar, né, depois que foi o segundo mês de Iar, o Senhor, ele nos deu uma segunda chance, porque o segundo mês de Ar, ele tem o segundo mês bíblico de Ar, ele tem essa característica bíblica, né, de ter a segunda chance, do Senhor nos oferecer a segunda chance, uma segunda oportunidade. Então, as pessoas que não entraram na primeira peça tiveram a oportunidade de viver, né, de entrar numa Páscoa menor, numa festa menor, que a gente chama de Pessa Sheni, certo?
E então, quando aconteceu a Páscoa maior, a Pessa maior, lá em abril, iniciou-se, no primeiro dia subsequente de Pessa, nós começamos a contagem do Homer. O que é essa contagem do Homer? São 49 dias de decretos de bênçãos até a festa de Shavuot, que vai acontecer na semana que vem. E o que é um Homer? O Homer é uma medida, né, seja de cevada ou de qualquer outro grão. E existe uma chave espiritual no Homer, porque o Homer fala do milagre da provisão. Olha o que está escrito em Levítico 23, 15 a 16. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o Homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Então, essa palavra de Levítico 23, do versículo 15 a 16, fala do que nós estamos vivendo hoje. Na Páscoa, lá do primeiro mês de Abib, né, ou Nissan, nós, depois que foi comemorado a Páscoa, no primeiro dia subsequente, a gente começou a contar o Homer. Por quê? Porque o Homer, ele traz uma situação profética que eu vou aprofundar melhor isso na semana que vem, por conta da festa, mas só para você que está aqui entender, o pessoal saiu, né, os israelitas saíram do Egito rumo à Terra Prometida, certo? E depois desse prazo, desses 50 dias, o que aconteceu? Aconteceu que as tábuas da lei, a Torá, foram entregues para Moisés. Então, isso foi algo muito profético. E quando você chega no Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou, né, também depois desse mesmo prazo, depois de 50 dias, veio o mover, veio a presença do Espírito Santo, né, na festa de Pentecostes, certo? Então, ou seja, aconteceu um mover muito profético no Antigo Testamento e depois um mover muito profético também no Novo Testamento. Quem está participando dos grupos, né, da nossa igreja online, está recebendo todos os dias a contagem do Homer para decretar exatamente as bênçãos, né, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E agora, no terceiro mês de Sivan, nós vamos comemorar agora amanhã, a partir das 18 horas, né, o portal abre às 18 horas. Por que o portal abre às 18 horas? Porque o dia em Israel, ele começa nesse horário. Ele começa na viração do dia, quando começa um novo dia. Então, todos os dias, às 18 horas, inicia um novo dia em Israel. Então, é por isso que os portais sempre abrem às 18 horas. Então, amanhã, às 18 horas, nós vamos abrir o portal de Rosh Hodesh, né, para, então, comemorar o mês de Sivan. Então, eu quero te dar uma chave aqui. Nesse tempo, cuidado com o pecado de Lashon Hará. O que é isso? Lashon Hará é um termo em hebraico que significa má língua, língua maldosa. Então, praticar o pecado de Lashon Hará significa fazer fofoca, ou de repente falar mal de uma pessoa, né? Principalmente quando ela não está presente. E esse foi um dos pecados que marcou a trajetória dos israelitas até o caminho da Terra Prometida e trouxe um deserto de 40 anos para aquele povo. A trajetória que duraria 40 dias durou 40 anos. Então a gente tem uns exemplos, por exemplo, Miriam, ela começou a inflamar, começou a falar mal, né, para o seu irmão Arão, de Moisés, da liderança de Moisés, e ela ficou leprosa. Teve uma outra situação também de Corá, teve várias, mas eu vou especificar essas duas. Teve uma outra situação também de Corá, que ele se juntou com um grupo de pessoas, incluindo alguns líderes influentes ali, e se opuseram à liderança de Moisés e Arão.
eles começaram a questionar a autoridade de Deus sobre Moisés. Criticaram a posição dele como líder, né? Moisés foi um homem escolhido por Deus para aquela libertação grandiosa. E o que aconteceu? Foi algo tão forte que aconteceu através daquilo, das palavras que ele pronunciaram, acusando, criticando, que a terra os engoliu, né? A terra abriu e os engoliu vivos. Então, para vocês perceberem o quanto isso é sério, né? O quanto isso é sério. E o que vem a ser Rosh Hodesh, né? Rosh Hodesh, literalmente, se você for traduzir, significa cabeça do mês, que é o primeiro dia, de cada mês bíblico, certo? Então, todo Rosh Hodesh é comemorado uma festa menor chamada Festa da Lua Nova. Essa data se trata do primeiro dia da Lua Nova e é um portal de renovo e também o período de entregar as primícias, certo? Em Números 10, 10, diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando você entra nesse portal profético, entrega as suas primícias, você consagra o seu dinheiro e o seu mês ao Senhor. Então, eu vou explicar mais uma vez, né, como são as primícias à luz da palavra de Deus, porque tem muita gente que chega para mim e fala, pastora, mas ninguém sabe me explicar o que é realmente primícias, o que são primícias. Então, as primícias, elas aparecem na Bíblia antes mesmo do que os dízimos, e é um princípio de prosperidade e riqueza. Quando você lê Gênesis 4, de 3 a 5, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, na Bíblia, as primícias elas aparecem em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, antes de aparecer a palavra dízimo. Então, as primícias, elas não são o mesmo que o dízimo, como muitas igrejas, muitos pastores pregam. É totalmente diferente. E as bênçãos que as primícias atraem para as nossas vidas são também diferentes dos dízimos. As primícias, elas honram a Deus e trazem transbordo nos nossos celeiros, né? Ela tem uma característica de transbordar. Em Provérbios 3, de 9 a 10, está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, tem uma característica, né, de transbordar os celeiros, tudo que diz respeito na sua vida financeira. As primícias, elas também santificam e abençoam toda a produção do mês da pessoa. Em Romanos 11, 16, diz isso: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, você entregando as primícias, você está santificando tudo aquilo que o Senhor vai colocar nas suas mãos no decorrer daquele mês. As primícias, diferente dos dízimos, elas são entregues ao sacerdote, tá? Em Levítico 23, 10, diz a respeito disso. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega,
então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E quinto, as primícias atraem as bênçãos para a nossa casa. Em Ezequiel 44:30 fala a respeito disso. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Na verdade, eu tenho ensinado muito a respeito de princípios de libertação financeira, porque é impressionante. É uma das maiores necessidades da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu tenho um grupo de mentoria em grupo, eu tenho um grupo de mentoria, eu faço uma mentoria em grupo com algumas pessoas, e ontem nós tivemos essa mentoria e as pessoas começaram a compartilhar, né, as situações que elas estavam vivendo, e é impressionante que a maioria das pessoas que foi falado ali, problema com finanças. Então, é por isso que eu tenho trazido esse esclarecimento, porque através do cumprimento dos princípios bíblicos vem a prosperidade financeira, certo? E como calcular as primícias? Você vai somar todo o valor da sua renda, tudo aquilo que entrar para você dentro de um mês, seja através de salário, seja através de comissão, seja através de renda de aluguel, do que for. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, dentro de um mês, você soma, e aí você divide por 30. E uma parte são as suas primícias. Se você for fazer por percentual, ou seja, se você for somar tudo e multiplicar, se você achar que essa conta é mais fácil para você, você vai multiplicar por 3,33, tá? 3,33, ok? Então, esse é o percentual das suas primícias, ok? E se você entregar dentro do portal, né, de Rosh Hodesh, isso vai potencializar, né? Porque você vai entrar no portal profético de renovo, certo? Então, amanhã, então, é o Rosh Hodesh de Sivan, e na semana que vem, nós temos, no dia 11 ao dia 13, né, nós temos a festa de Shavuot. No dia 11 de junho, às 18 horas, né, vai ser até às 18 horas, durante o dia. Né, então, assim, até às 18 horas vai ser a última contagem do Homer, né? E aí, então, a partir das 18 horas, porque quando muda o dia em Israel, a partir das 18 horas começa a comemoração da festa de Shavuot, e comemora-se 2 dias, ok? Então, essa comemoração vai ser até o dia 13, né, em torno de 18h59, ok? E quais as características do mês de Sivan? Quais as características proféticas desse mês de Sivan? Nesse mês, a unção liberada é a unção da tribo de Zebulon, certo? E qual que é o significado disso? Zebulon, a unção da tribo de Zebulon traz governo, né? Significa exaltado, excelente, né? É um presente de Deus. Então, é um mês que o Senhor vai liberar presentes para as nossas vidas. E se você crê, já começa a tomar posse em nome de Jesus. Zebulon é considerado um homem de negócios. É ele que sustenta o ministério de Issacar, porque cada tribo tem uma característica, uma unção específica liberada sobre ela, e a gente vai fazer daqui a alguns dias uma aula a respeito disso, um culto a respeito disso para você entender melhor. É um mês que vai concretizar aquilo que você tem crido desde quando iniciou o ano bíblico, né, através do mês de Nissan e de Abib. De repente você pode perguntar, pastora, mas eu estou tomando conhecimento disso agora. Não tem problema, creia agora. Creia agora que você vai receber, porque nós recebemos tudo pela fé, ok? E a estação de primavera, né, são 3 meses de guerra. Essa é a característica da estação da primavera.
Então, quando você entra nos ciclos proféticos através do cumprimento do calendário bíblico, o Senhor te entrega as armas necessárias, as armas espirituais necessárias para você entrar nesse tempo de guerra, mas vencer, certo? Por quê? Porque Deus nos dá estratégias para trilhar os caminhos do Senhor. Porém, uma situação que nós temos que nos atentar por conta do trono que a gente confronta durante esse período, cuidado com o ânimo dobre, com a dúvida, cuidado para não desanimar, certo? Mas esse mês de Sivan é um mês de liberação das bênçãos do Senhor, ok? Zebulon ativa as finanças. E a unção de Zebulon, ela vem para confrontar o trono de Atena, né? Eu já comentei isso em alguns cultos anteriores, que, infelizmente, nós estamos debaixo, né, de um calendário de homens, que é o calendário gregoriano, né? Na verdade, elaborado por um dos papas, né? Gregório, acho que 10 ou 13, e então ele fez uma consagração, né, de cada mês, de cada dia da semana, ele consagrou, né, a mitologia grega. Então, tem uma consagração greco-romana. E isso é o que faz com que as pessoas caminhem em círculos. Agora, você pode me perguntar, qual que é a diferença quando eu entro nos ciclos bíblicos? É diferente no seguinte, quando você fica participando dessas festas pagãs, quando você fica sob a influência, né, das frequências desses tronos que atuam no calendário gregoriano, a vida da pessoa gira em círculos. E às vezes, por mais que ela busque por libertação, ela percebe até alguns movimentos, claro que sim. Porém, ela observa uma lentidão, né? De repente, em subir de um nível para o outro, de um degrau para o outro. Parece que as coisas acontecem com muito esforço. Por quê? Porque existe um inimigo ali atuando, né? Dentro de uma influência cósmica para que você não avança. Agora, quando você se alinha aos princípios da palavra de Deus e o cumprimento das festas bíblicas, desse tempo bíblico, é um dos princípios, o que acontece? Você entra num ciclo, completou o ciclo, você sobe para o próximo nível. Completou o ciclo, sobe para o próximo nível. E assim sucessivamente. Então, a sua vida, ela vai subindo como uma espiral. Você vai subindo de degrau em degrau. Por quê? Porque acontece uma remissão do tempo e uma aceleração do tempo. Por quê? Tem favor na obediência, tem favor de Deus sobre o cumprimento disso que nós estamos fazendo, dos princípios eternos da palavra de Deus, certo? Então, o que está implícito nesse trono de Atena? Nos signos do zodíaco, esse trono representa o signo de Gêmeos, que faz menção aos gêmeos Castor e Pólux, que eram dois irmãos gêmeos da mitologia grega. E no sincretismo religioso é representado por Cosme e Damião. Atena é uma das rainhas do céu. O seu ataque é na mente. Então, cuidado, porque ela vem trazendo ansiedade, medo, confusão mental, dúvidas, como eu já falei, ânimo dobre, certo? E ela também vem para roubar os despojos da primavera, trazendo revolta, confusão mental, ou seja, porque ela prepara o caminho, porque quando chegar na próxima estação, que vai ser o verão espiritual, vai estar debaixo do comando de Lilith. Então, aí Lilith, Atena prepara o caminho para tentar desequilibrar, né, as pessoas, trazendo confusão na mente, ataque na mente, porque então, ali, quando chega no próximo mês, quando Lilith entra o governo dela, aí ela tem direito legal para poder roubar o sangue, para poder agir da forma que ela age, certo? Então, é muito importante você entender, o que acontece quando as pessoas estão debaixo da influência
desses tronos. Agora, é impressionante, impressionante o que acontece quando você se alinha aos princípios eternos da palavra de Deus. Eu falo com propriedade porque eu já entrei no meu, né, já estou entrando no meu segundo ciclo. Então, é muito realmente diferente quando você, né, começa, eu acho que eu já compartilhei aqui com vocês, que o Senhor começou a me trazer, né, logo no comecinho do ano passado, começou primeiro a falar sobre o resgate da primogenitura, e aí depois, então, ele começou a trazer um mover, e aí, então, veio essa questão logo depois dos ciclos, né, e eu comecei, eu senti, né, algo muito poderoso da parte do Senhor, e comecei a colocar em prática, e é muito impressionante. Em relação às primícias, já faz alguns anos que eu ministro, que eu estudo, só que depois que eu conheci a questão dos tempos bíblicos, e eu enxerguei a importância de estar, né, pela palavra de Números 10, 10, né, não é pelo meu achismo, é pela palavra de Números 10, 10, a importância de entregar dentro do portal de Rosh Hodesh, porque é uma forma de potencializar. E realmente é algo impressionante o que começa a acontecer. Realmente você começa a viver o nível do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar a gravação e vou abrir para as perguntas.